Olá! Chegamos agora no tópico Políticas, Planos e Programas de Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina. Nas últimas aulas já discutimos alguns pressupostos dessas políticas que passam necessariamente pela complexidade da realidade, pela intersetorialidade, pela participação social. Vimos um pouco também o panorama de segurança ou de insegurança alimentar e nutricional da América Latina, principalmente Brasil e Equador, as questões de soberania alimentar, Brasil e Equador. E agora vamos falar um pouco das políticas, planos e programas de segurança alimentar e nutricional na América Latina, e por que não dizer também de soberania, de garantia da soberania alimentar na América Latina. Esse tópico será tratado em 2 semanas. Vamos trabalhar um pouco a noção de política, plano, programa. A gente sabe que muitos de vocês estão muito acostumados a trabalhar com essas questões, que é o cotidiano de vários de vocês. Para outros, isso está sendo um desafio. Então, a ideia é que um ajude o outro e que a gente discuta, então, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e de soberania alimentar. Depois que discutimos um pouco esse embasamento teórico de como se processa, como se constroem as políticas públicas, vamos discutir um pouquinho as políticas públicas brasileiras, mas principalmente o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e as políticas públicas do Equador. Eu ficarei responsável por tratar das políticas públicas brasileiras e a professora Ruth Martinez, da Universidade de Loja, irá tratar das políticas públicas do Equador. É muito interessante que tanto alunos brasileiros quanto alunos equatorianos consultem, verifiquem, comparem essas políticas, porque temos muito que aprender um país com o outro. E para falar de política pública, precisamos começar a falar do Estado, né? Do Estado, do governo, do Estado que tem a missão, que tem a função de garantir direitos sociais. Cada um dos estados tem esses direitos sociais na sua Constituição de uma maneira, né? E tanto o Brasil quanto o Equador têm nas suas constituições normas que garantem direitos sociais, e a partir desses direitos sociais, que não vamos nos prolongar aqui, que surgem então as políticas públicas. A política pública nada mais é do que a estratégia de garantia de direitos sociais. Qual é, agora falando no Brasil, o processo de construção de uma política pública, né? Para falar do processo de construção de política pública no Brasil, nós precisamos resgatar um pouco a organização política brasileira. A organização política brasileira que mostra que o Estado brasileiro é composto por unidades territoriais e que essas unidades territoriais têm autonomia. Os estados, o Distrito Federal e os municípios. A União, ela é que responde pelo país de forma integrada, que responde internacionalmente pelo país como uma unidade federativa. Para as políticas públicas brasileiras, esse pacto federativo ele tem uma importância muito grande, porque, como eu disse, esse pacto federativo garante a cada território, né, a autonomia. Município, Estado tem autonomia perante a nossa Constituição, logicamente que é regido pela Constituição, regido por
pela própria União, mas ele pode, então, aderir ou não, por exemplo, a uma política pública de segurança alimentar e nutricional. Isso é bastante importante para a gente entender, por exemplo, porque temos municípios em estágios ainda muito incipientes, às vezes nem tem ainda um conselho de segurança alimentar, por exemplo, que seria o primeiro passo para uma adesão ao sistema, e outros já bem avançados nesse processo. Porque existe essa autonomia, mas é uma autonomia com responsabilidade, uma autonomia de que essa unidade federativa tem autonomia para decidir qual é a estratégia de garantia do direito. A nossa Constituição garante direito, a nossa Constituição garante o direito à alimentação adequada. Então, cada unidade federativa tem autonomia para, junto com a sua população, decidir a estratégia de garantia desse direito. A partir das conferências, a partir de todo o processo de construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é que se propõe o sistema como uma estratégia para a garantia desse direito. Quais são, então, os instrumentos legais? Quais foram os instrumentos legais aqui no Brasil para garantia desse direito? O primeiro instrumento é a Lei Orgânica, né? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que vamos ver mais tarde. Essa lei, ela está regulamentada pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a partir da Lei Orgânica que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da Política de Segurança Alimentar e Nutricional que regulamenta essa lei, temos os planos de segurança alimentar e nutricional. Já tivemos um primeiro plano, que foi de 2012 a 2015, e agora teremos um plano que está para ser lançado de 2016 a 2019. Quando a gente fala lei orgânica, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma lei fundamental, nós estamos falando de uma lei organizadora, da lei máxima do sistema de segurança alimentar e nutricional. Como temos leis orgânicas de outros sistemas, a lei orgânica do sistema de saúde, por exemplo. E quando falamos de política pública, do que é que estamos falando? Estamos falando de um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidos pelo Estado, diretamente ou indiretamente. Quando falamos Estado, estamos falando de todas as unidades federativas de todos os territórios, município, Estado, com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar um determinado direito de cidadania, de forma difusa, para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Então, é disso que estamos falando. Podemos falar de uma política pública que abrange todo o território nacional e abrange uma questão de interesse para o território nacional, como podemos falar de uma política pública mais restrita, por exemplo, para um determinado segmento da sociedade, para crianças, para populações de áreas de risco e assim por diante. E o que é que nós temos numa política? Quais são os componentes dessa política? Normalmente as políticas elas trazem princípios, diretrizes, objetivos e competências. Também costumam definir conceitos, definir o escopo dessa política, a abrangência dessa política. O que é um princípio? É aquilo que vem antes, a essência, a base. Então, os princípios da nossa política nacional de segurança alimentar e nutricional. Ele passa pela agricultura familiar, ele passa por todas as ações da cadeia alimentar, desde que essas garantam o direito humano à alimentação. Então,
o princípio fundamental da nossa política é o direito humano à alimentação. E atrás deles outros princípios para garantir esse que é o direito humano à alimentação. O que são diretrizes? São linhas, né, que definem, regulam o caminho a seguir, um posicionamento, o escopo dessa política. Então, quando privilegia determinados setores, quando privilegia determinadas ações e direcionam o trabalho que deve ser executado nos entes federativos. Então, as diretrizes da política nacional, elas orientam, elas dão a direção para a política, tanto no Estado quanto nos municípios, né? É muito importante, então, sempre que estivermos envolvidos na elaboração de uma política, tanto estadual quanto municipal, estar atento para as diretrizes e princípios da lei maior. Objetivo. O objetivo que consta numa política e que vai constar também nos planos, programas, projetos, né? É o alvo que se pretende atingir por meio de uma ação, de uma estratégia, que pode ser muito abrangente e pode ser bem particular, né? Sempre que vamos tratar de objetivo, trabalhamos com o verbo no infinitivo, indica ação, executar uma ação para um determinado fim. E competência define responsabilidades, né? A quem compete o que dentro de uma política. Quando falamos de gestão das políticas públicas, temos que trabalhar o planejamento, que nada mais é do que o plano. Nesse plano consta as etapas para o desenvolvimento dessa política. Deve constar também como é que essa política vai ser monitorada, como é que vamos acompanhar esse trabalho e a avaliação. Como é que vamos avaliar essa política? Um planejamento ele prevê, então, etapas para superar um problema, etapas dentro de uma política pública para transformar a realidade social que, pela compreensão daquele grupo, daquela comunidade, daquele município, daquele estado, daquele país, necessita ser melhorada ou necessita ser garantida. O planejamento, quando estamos falando aqui agora principalmente de plano, né, ele acontece num determinado período histórico. E esse período histórico, ele remete a um contexto social. Que sociedade é essa? Quem são as pessoas a quem essa política se endereça, né? Há um contexto cultural. É diferente um plano executado em cada um dos estados brasileiros, em cada um dos municípios de um estado, e para atender especificidade de grupos de cada um dos municípios. Um contexto econômico e um contexto político. Tudo isso deve ser levado em conta. Daí que na nossa aula anterior falamos da nossa realidade, né? de olhar a nossa realidade e de buscar olhar todas as dimensões da realidade para poder pensar num plano que atenda, que chegue o mais perto possível das nossas necessidades. E quando falamos de planejamento, estamos falando de caminho, método. Método nos remete a uma abordagem racional, nos remete a uma abordagem científica do problema, a uma sequência lógica e cronológica de ações. É disso que estamos falando quando
discutimos um plano para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um plano para qualquer política pública, um plano para qualquer atividade. Nas políticas públicas, partindo de um aspecto mais global para um aspecto mais específico, temos planos. O plano pode ser composto por programas, por ações e por atividades. Existe diferença entre o plano, que é mais global, que tenta dar conta daquilo que está proposto na política, o programa, que são dimensões dessa mesma política, por exemplo, no caso da nossa, aqui do Brasil, do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele busca dar conta, inclusive, de outras políticas, não só da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele busca dar conta, por exemplo, da política de alimentação escolar, da política de agricultura familiar, e dentro da política temos programas, que são atividades um pouco menores. Por exemplo, dentro do plano de alimentação escolar, né, do nosso, por exemplo, dentro da Política Nacional de Alimentação Escolar, nós temos o Programa de Saúde na Escola. Ações. Dentro do programa podemos ter ações. As ações executadas na escola, as ações executadas, por exemplo, continuando o mesmo exemplo, na unidade básica de saúde. E dentro das ações temos atividades. Aí a atividade é bem mais específica. Ela tem que ser muito mais detalhada em termos de planejamento, com logística, quem vai executar, quais são os recursos, bem próximo da realidade onde essa política vai ser executada. Quando a gente fala de plano, programa, ação, atividade, dessa noção mais global para essa noção mais específica, e falamos de um plano no âmbito municipal, pode ser que não se tenha a intenção de tornar esse plano tão detalhado, como pode ser que se tenha a intenção e se tenha a possibilidade de detalhar bastante esse plano, porque o município é menor, porque você tem menos ações acontecendo. Então, essa é uma decisão de quem está elaborando esse plano, quais são as subdivisões, qual é o grau de especificidade que vai se dar para esse planejamento. Normalmente, num plano, nós temos, então, pensando num plano de segurança alimentar e nutricional, nós temos um diagnóstico situacional, porque, como dissemos, um plano é executado para um determinado período de tempo, que prevê uma realidade social, econômica, cultural, política, né? Nós temos os eixos, temas, desafios, macro-objetivos, do que queiramos chamar. O primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele foi dividido por eixos conforme as diretrizes da própria política. O segundo plano, esse que está para ser lançado, ele chama de desafios, que são temáticas específicas que surgiram das conferências, que trazem o momento social, econômico, político para ser enfrentado nos próximos 4 anos. A partir dessa subdivisão desse plano em eixos, temas, desafios, macro-objetivos, se pensa nos programas, ações e atividades. Podemos pensar em programas, dentro do programa ação e atividade, como podemos pensar já diretamente na ação ou na atividade. Programa, ação e atividade tem objetivo, onde é que se quer chegar,
com esse programa, com essa ação, com essa atividade. E objetivo tem meta. Qual é a medida do objetivo? Até onde quer chegar? A meta é mensurável. Se eu tenho meta, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso saber se eu cheguei ali. E então eu preciso dos indicadores. Esses indicadores, como a gente vai ver mais adiante, são indicadores que avaliam o processo, mas são indicadores que avaliam também o impacto, o resultado de fato lá na comunidade. Se eu faço um plano, alguém tem que executar esse plano. Preciso indicar quem são os responsáveis, quem é que assina por esse plano, por esse programa, por essa ação. E posso ter parceiros, que não necessariamente esteja vinculado ao Estado, ao governo. E preciso indicar de onde irá sair os recursos para a execução desse plano. Diante disso que nós colocamos, é interessante então examinarmos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, como é que ela estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, examinar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como é que ela nos dá as diretrizes para a política pública de segurança alimentar e nutricional para a elaboração dos planos e examinar tanto o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012-2015, quanto o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-2019. O que é que nacionalmente foi pensado? Porque isso tem que se desdobrar em ações nos estados e municípios, do contrário, não estaremos executando esse plano nacional. E no próximo bloco, nós vamos então falar um pouquinho sobre planos, detalhar um pouquinho mais, porque essa é uma tarefa bastante importante a ser executada pelos técnicos, pelas pessoas que atuam nos municípios, e um pouquinho mais sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tudo isso estaremos discutindo durante esse tópico do módulo, né?